Eu preparei uma apresentação aqui para mostrar de maneira mais geral, falar um pouco mais sobre acessibilidade e em seguida entrar em alguns componentes específicos do PagRN e ainda mostrar, eu fiz um vídeo de uma tela, de um antes e o depois dessa tela, mostrando o antes de sofrer algumas alterações para que ela se torne acessível e o depois, né? Então vamos lá começar. Acessibilidade no PagRN. Então eu preparei dessa forma porque seria um momento que todos estaríamos juntos para que vocês compreendam um pouco mais sobre acessibilidade, embora eu já tenha falado antes, né, em outras reuniões, em outros momentos. Mas eu acho interessante trazer isso de uma maneira mais explicada, digamos assim, porque justamente é o momento que todos estaríamos juntos, então todos ficaremos na mesma página, digamos assim. Então, por que eu preciso me importar com acessibilidade? Né? Primeiro, porque existe a lei, né, 13.146 de 2016, que em seu artigo 63 diz que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet, conforme melhores práticas e diretrizes adotadas internacionalmente. Então, essas práticas, elas estão abordadas, né, práticas e diretrizes estão abordadas no WCAG, que é a documentação Web Content Accessibility Guidelines, e é dela que é minha fonte principal, né? Segundo ponto, o web é para todos, né? Eu não posso construir sistema pensando em um público específico. Terceiro ponto, né, que existe, de acordo com o IBGE, cerca de 50 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência. Então, se você, por exemplo, fosse construir um sistema cobrando R$1 de cada pessoa dessa, seria 50 milhões de reais já, né? Então é mais do que suficiente para a gente se importar com essas pessoas. É interessante que a gente se sensibilize e se capacite, né? Na verdade, quando a gente constrói nossos sistemas, se utiliza, faz a nossa programação corretamente de acordo com a documentação de cada framework, vamos dizer assim, que nós estamos utilizando, a gente já está no caminho de tornar o nosso sistema minimamente acessível. Então, eu trouxe isso aqui porque eu achei interessante essa pergunta que a pessoa faz. Por que eu não posso usar essas cores, né? Está perfeito. Porque às vezes a gente às vezes não, a gente projeta muitos sistemas pensando em torná-lo bonito, né, bem apresentável, quando na verdade aquilo pode nem fazer tanta diferença assim. Tem um dado de acessibilidade para todos, se eu não estou enganada, que assim, é um número muito alto, cerca de mais de 90% do grande gargalo de acessibilidade na web é que as equipes desenvolvedoras não se preocupam com isso, né? Então, o grande problema está na equipe de desenvolvimento, né? Pode estar, na verdade faz algum tempo que eu vi esse dado, então pode ser que isso já tenha mudado hoje. Então eu trouxe aqui um exemplo de guia de práticas recomendadas pela WAI-AREA, que é o WAI-AREA, Web Accessibility Initiative, né? E área quer dizer Accessibility Rich Internet Applications, que são, conforme eu coloquei aqui uma tradução, é uma guia de práticas recomendadas para a construção de componentes, né, para tornar esses componentes acessíveis. Então, nessa fonte que eu coloquei aqui logo abaixo, a gente consegue ver o padrão de construção de alguns componentes. Eu grifei aqui o alert porque alerts, dialogues, coisas que aparecem assim, componentes que aparecem na tela, agora me fugiu a palavra, mas componentes assim não são legais para acessibilidade, porque geralmente eles não
geralmente eles não são construídos para serem acessíveis. A gente sempre tem que fazer algum tipo de modificação para que eles se tornem. Então, o Alert é um exemplo disso. Eu trouxe ele aqui porque, assim, se a gente puder não utilizar no nosso sistema, é melhor. Porque ele tem algumas particularidades e as tecnologias assistivas, eles não conseguem interpretar bem esse tipo de componente. Então, eu trouxe aqui esse Alert para a gente ver. A gente vai ver no vídeo que eu preparei como que está se comportando atualmente, né? Os alerts, que na verdade são toasters que foram utilizados para passar aquelas mensagens rápidas ao usuário. E a gente vai ver no vídeo como que está se comportando. E também eu vou mostrar a vocês agora como que ele deveria se comportar. Então, existem roles e properties da área, né? Também tem outras coisas. Mas um papel que esse toaster deve ter, né, ele se comporta como um alert. Então, existe um padrão de comportamento desse componente, né? E um alert, a forma correta que a tecnologia assistiva vai interpretar é lendo, passando exatamente o que está escrito em tela, né? Mas infelizmente não é assim que se comporta, não é tão simples assim. Eu falo tecnologia assistiva porque não existe só leitor de tela, né? Tecnologia assistiva tem várias. Um exemplo é um leitor de tela, outro exemplo seria o intérprete de Libras, mas tem diversas outras tecnologias assistivas que auxiliam pessoas com diferentes comorbidades. Então, nesse caso aqui, o toaster, ele deve ler conforme está escrito aqui. Quando ele é aberto, tem que ser dito assim: alerta, senha ou CPFs incorretos. Tenta o CPF X com a senha igual ao CPF. Mas não é assim que está ocorrendo. E a solução para corrigir isso é via código, pode ser corrigido, né? Refazendo o toaster com atributos de acessibilidade. Na verdade, tem que ser investigado um pouco mais a fundo. Ou trocar o componente para um componente que seja acessível, né? Que a tecnologia ela consiga interpretar de maneira correta do início ao fim aquele componente. Então, eu vou passar aqui o vídeo. Eu havia preparado antes. Eu poderia, já que o professor deu essa possibilidade de fazer um vídeo, eu poderia rodar o sistema, mas como já está pronto, eu achei mais interessante deixar do jeito que está, para a gente perceber como que se comporta. Na verdade, a gente vai perceber como se comporta esse toaster, né? Vocês vão entender porque que não é tão legal assim de se utilizar. E eu quero que vocês vejam também a tela de seleção de vínculos, que é essa tela que eu escolhi para mostrar aqui para vocês. Porque todas as outras telas do sistema, como elas são componentes, né? São criadas com vários componentes, então grande parte delas já está minimamente acessível, digamos assim, tá? Como eu já estava trabalhando nelas e são vários componentes aproveitados, então eu foquei para trabalhar aqui, para mostrar para vocês essa tela que é nova, 100%, para vocês verem como que coisas simples, né, podem auxiliar tanto as pessoas que precisam de se utilizar tecnologias assistivas. Vocês vão perceber também que quando eu trabalho pensando em acessibilidade, eu torno também o sistema muito melhor de se utilizar por pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência. Então, vou passar aqui o vídeo. No primeiro momento, eu coloquei aqui o teclado virtual do lado
para vocês perceberem que eu estou utilizando somente o teclado. Como eu não vi uma forma de mostrar a tecla que eu estou digitando aqui à medida que eu gravo a tela, então foi a forma que eu encontrei para ver, vocês verem que tipo eu estou acessando via tab ou selecionando via espaço, coisas do tipo. Prestem bastante atenção, o vídeo são 4 minutos de vídeo, mas vocês vão verem por que é importante utilizar um título de página, por que é importante utilizar a semântica correta do elemento. Vou passar aqui. Folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Norte PGRN, ambiente de teste. Pular para conteúdo principal link. Principal marco acessar o sistema. Principal marco, CPF edição exigido em branco. 9 2 4 9 0 5 0 asterisco. Acessar botão de login, botão de alternância não pressionado. Tenta o 19.192.449.050 com a senha igual ao CPF alerta. Folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Norte PGRN. Principal marco. 92440. Asterisco. Acessar botão de login, botão de alternância não pressionado. Folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Norte PGRN. Banner marco, botão de alternância não pressionado, Alt mais H alternar para alto contraste. Clicável banner marco, aumentar tamanho do texto, botão de alternância não pressionado, Alt mais e aumentar tamanho do texto. Restaurar tamanho do texto, botão de alternância não pressionado, Alt mais R restaurar tamanho do texto. Diminuir tamanho do texto, botão de alternância não pressionado, Alt mais S diminuir tamanho do texto. Opções do usuário, lista opções do usuário, usuário logado no sistema gráfico. Olá, Edjane Dantas Silveira Mota, botão de menu, submenu. Perfil 1 de 3. Suporte 2 de 3. Sair 3 de 3. Banner marco, opções do usuário, lista opções do usuário, usuário logado no sistema gráfico. Olá, Edjane Dantas Silveira Mota, botão de menu, submenu. Sem título seguinte. Pesquisar guias, botão de menu, submenu. Barra de ferramentas. Ver informações do site, botão de menu. Barra de endereço e de pesquisa, edição possui autocompletar, Ctrl mais L selecionar. Criar código QR para Zoom 60. Adicionar esta guia aos. Folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Norte PGRN documento. Login PGRN. Principal marco acessar o sistema. Digite seu CPF e senha para acessar a aplicação. CPF edição exigido em branco. 9249050. Asterisco. Asterisco. Acessar botão de login, botão de alternância não pressionado. Selecionar vínculo PGRN. Banner marco, botão de alternância. Aumentar tamanho do texto, botão de alternância não pressionado. Restaurar tamanho do texto, botão de alternância não pressionado, Alt mais R restaurar tamanho do texto. Diminuir tamanho do texto, botão de alternância não pressionado, Alt mais S diminuir tamanho do texto. Opções do usuário, lista opções do usuário, usuário logado no sistema gráfico. Olá, Edjane Dantas Silveira Mota, botão de menu, submenu. Perfil 1 de 3. Suporte 2 de 3. Perfil 1 de 3. Sair 3 de 3. Banner marco, opções do usuário, lista opções do usuário, usuário logado no sistema gráfico. Olá, Edjane Dantas Silveira Mota, botão de menu expandido, submenu. Seleção de vínculos, título nível 1. Caro usuário, é necessário selecionar o vínculo de seu trabalho para prosseguir. Por favor, selecione o vínculo com o qual você deseja trabalhar nesta seção. Vínculos encontrados, tabela com 3 linhas e 5 colunas. Vínculos encontrados, 2, legenda linha 1 coluna 1 matrícula coluna 2 tipo vínculo coluna 3 setor coluna 4 situação coluna 5 ação linha 2 matrícula coluna 1 clicável 695.637 tipo vínculo coluna 2 clicável servidor efetivo civil setor coluna 3 clicável governo do estado do RN situação coluna 4 clicável ativo ação coluna 5 695.637 botão linha 3 matrícula coluna 1 clicável 695.637 tipo vínculo coluna 2. Clicável cargo em comissão setor coluna 3 clicável secretaria de planejamento situação coluna 4 clicável ativo ação coluna 5 695.637. Linha 2 695.637 botão.
E é isso, né? Então a gente percebe que são coisas simples que são implementadas, alguns atributos, né? A gente lê um pouco da documentação e busca aplicar aqui nessas páginas. São coisas pequenas, mas que, conforme dito anteriormente, a gente, quando trabalha pensando em acessibilidade, o sistema como um todo melhora, né? Não só para pessoas que têm algum tipo de necessidade. Então, voltando aqui na apresentação, o coordenador, né, o nosso coordenador, o professor Eide, ele falou comigo no último encontro que seria um checklist que poderia ser feito, né? Quando houvesse uma nova contribuição lá no front-end, qual seria o critério de aceitação daquilo, né? Incluindo essas coisas de acessibilidade. São muitas coisas que deveriam ser feitas. Mas eu elenquei aqui só 6 pontos que seria interessante que a gente continuasse com eles sempre que for contribuir, né, que houver alguma nova contribuição lá, que esses 6 pontos fossem apresentados, que são coisas muito simples e que ajudam bastante. Então, por exemplo, toda página deve ter um título. Por que isso é importante? N motivos, mas o mais simples. O título aqui, me refiro aqui, é aquele título lá em cima, da barra lá em cima, que diz assim: selecionar vínculo, pague RN. É interessante que quando a gente for construir a nova página, a gente já põe esse título lá, porque é simples, é só um atributo a mais. Assim como também eu vou construir uma nova página, eu vou dizer o que representa aquela página, né? Por exemplo, aqui essa página, ela representa recomendações, seria o meu H1. Então, é interessante que as páginas que eu vou construir, eu ponha um H1 nela também, e somente um, não mais que isso. Se houver títulos, né, sequentes, aí a gente utiliza os demais, H2, 3 até o nível 6. A gente, se possível, usar sempre os componentes do Angular Material, porque eles são semânticos e eles os componentes implementam área labels, o pacote de acessibilidade, né, por debaixo dos panos. Se vocês tiverem a curiosidade e quiserem inspecionar, por exemplo, algum elemento do Material, vocês vão ver que tem área labels, foco, tab index, né, que mostra a ordem de foco de elementos e assim sucessivamente. E caso vocês não consigam, se tem, né, uma demanda de trabalho que está com pressa e tem que fazer isso e não encontrou o componente ideal, sinaliza que aí eu busco depois, né, o melhor componente a ser utilizado ali. Outra coisa seria, se vai haver textos capitalizados, que eles sejam tudo trazidos para o CSS, né? Nunca no HTML. E se for possível, nem utilizar textos capitalizados, mas como nosso sistema já está em andamento, né? De certa forma tem muitos textos que estão em caixa alta, né? Então é importante a gente manter a consistência. Se já iniciou assim, que a gente continue assim, mas obedecendo isso, né? Que os textos eles vão para o CSS. A gente também não pode pular níveis de heading, porque não sei se vocês notaram que a tecnologia assistiva, ela pega os níveis de heading e hierarquiza, né, as informações de acordo com cada um deles. Então, os níveis de heading, que são H1 até o H6, eles informam o grau de importância da informação e não é o tamanho, como a gente costuma fazer, né? Então, tamanho, toda a estilização CSS. Outra coisa é a gente utilizar o que já existe.
por exemplo, não modificar cores, não modificar fontes, nem disposição de elementos, porque a gente é uma diretriz também de acessibilidade, manter a consistência da disposição dos elementos em tela. Então, esses 6 pontos são bastante simples, mas que se a gente adotar isso como prática, né, com certeza vai poupar algum tempo futuro da gente ou de outras equipes, né? Então, se novas turmas chegarem ou vai chegar alguém que, sei lá, vai trabalhar com isso, com acessibilidade, ela vai ver que tudo, pelo menos o pacote básico, está sendo feito. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu me estendi um pouco além do tempo, mas achei interessante para mostrar de forma mais detalhada. A acessibilidade é importante que a gente se ponha um pouco no lugar do outro, porque vocês veem que são questões simples, né, que facilitam muito a vida de outras pessoas, né? E a gente não sabe também quem é que vai vir a operar esse sistema um dia, né? Como a gente viu que é lei, então vão haver pessoas que vão ingressar no corpo de servidores do Estado, e quem vai saber que tipo de deficiência ou transtorno, ou dislexia, daltonismo, tudo isso é trabalhado na acessibilidade. Então, era isso que eu tinha que mostrar para vocês e obrigada pela atenção.